Olá, boa noite. Vamos então para a nossa aula de hoje de planejamento empresarial, né, dia 27/8/2021 aí. Então, nós, dentro desse conteúdo, desse componente de planejamento empresarial, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho as influências, né, naquilo que nós entendemos como administração, nos primeiros conceitos de administração. Então, nós vimos lá a influência dos filósofos, da igreja, do exército, né? E aí nós passamos então para as primeiras concepções de administração propriamente dita, né? Aquelas concepções que os estudiosos, né? Os primeiros estudos, a primeira ciência a respeito de administração. E vimos também que ciência é tudo aquilo que é resultado de análise, de testes e de registros em documentos, né? Daquilo dos resultados aí dos testes, enfim. E baseado nisso, então, surgiram as primeiras ideias, as primeiras teorias da administração, né? Nós pudemos ver também quais foram as mudanças que influenciaram ao que nós conhecemos como Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que foi a descoberta do ferro, da máquina a vapor, a segunda Revolução Industrial, que foi a descoberta do aço, a descoberta dos combustíveis fósseis, a descoberta da energia elétrica, né? E através disso surgiu então a necessidade de um estudo aprofundado das administrações, no sentido de fazer com que as mesmas pudessem vir a produzir o lucro que realmente poderiam produzir, né? Porque até então existiam grandes empresas, grandes conglomerados de pessoas, né? Trabalhando em máquinas que começaram a ser desenvolvidas através dessas descobertas, mas que existiam assim pouca efetividade no que diz respeito a saber se aquilo realmente compensava, se era financeiramente era viável e etc. E quando começou a surgir então esses primeiros conceitos de administração, essas primeiras organizações, muitas empresas descobriram que elas não faziam nada mais do que somente subsistir. E aí muitas delas acabaram fechando, acabaram gerando aí uma situação complicada. Momento esse em que o filme que vocês assistiram, né, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, demonstra aí como que era, né, as ideias, as concepções de produção e os resultados aí dessa descoberta de que a administração, a produção, enfim, não dava tanto lucro assim e que de certa forma não compensava, né? Então vemos lá, o filme demonstra bem aquela situação de crise mundial, né? Onde não existiam muitas pessoas que vieram para as cidades, né? Deixaram seus afazeres mais artesanais para trabalhar nas grandes empresas e acabaram ficando sem emprego ou com subemprego, e isso gerou ali uma situação de pobreza mesmo, de crise, né? De modo geral. Quem não assistiu o filme, eu sugiro que assista, vale a pena, né? Observe bem por essa ótica da administração, que tem muitas informações interessantes lá. E hoje, então, a gente vai falar aí das primeiras ideias, dos primeiros conceitos criados pelo estudo da administração, né? Então aí, ó, nós vimos aí a organização racional do trabalho, né? Então nós podemos ver aí que o trabalho começou através desses estudos, dessas análises no chão de fábrica, ali na produção, no ambiente produtivo. Eles puderam tirar alguns conceitos que deveriam ser levados em consideração, né? Um deles, o primeiro, análise do mercado e do estudo dos tempos e movimentos, tá? Então, desculpa, análise do trabalho, eu estou com o mercado na cabeça, né? Análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos.
analisar o trabalho, o que é feito, ou seja, criar metodologias, sistemas para realizar o trabalho, não apenas realizar, mas sim observar quantas etapas, qual é a primeira etapa, a segunda etapa, e feito essa análise do trabalho, então fazer um estudo, um registro dos tempos e movimentos necessários para cada operação desse trabalho. Essa análise de trabalho, de estudos de tempos e movimentos, tem outros nomes, mas ela continua acontecendo até os dias de hoje, chamado como melhoria contínua, trabalho padrão e tantos outros nomes que é dado aí, mas que no fundo é basicamente essa análise da atividade e essa busca de estudar o tempo e os movimentos que são consumidos em cada etapa da atividade. O estudo da fadiga humana, né? Quer dizer, até que ponto o cansaço, né, as horas de trabalho influencia na produtividade, a divisão do trabalho e a especialização do operário. Então, nos estudos eles concluíram, né, dos primeiros lá, eles concluíram que a divisão, que era interessante fazer uma divisão do trabalho e que cada operário fosse especializado em uma ou duas operações apenas, ou seja, ele adquiriu uma habilidade, né, por fazer sempre a mesma operação, e isso com certeza geraria maior velocidade no trabalho, né? Desempenho de cargos e tarefas, ou seja, desenho de cargos e tarefas, que é o que a gente conhece como estrutura organizacional, né? Então é o desenho de o que cada cargo deve fazer, né? Quais são as atribuições de cada tarefa, de cada cargo. Os incentivos salariais e prêmios de produção. Então é aquela situação em que quanto mais você produz, quanto maior o volume de produção seu dentro daquele período de trabalho, né, maior vai ser o seu salário e melhor, e você vai receber aí receberia, né, na época, algumas premiações por essa produção aí maior, né? Nós vamos descobrir mais para frente nos estudos nossos que nem sempre a quantidade, ou seja, quase nunca a quantidade é sinônimo de qualidade, né? Então, nesse momento aqui, não havia uma preocupação com qualidade, mas com volume, com capacidade de gerar muitos produtos, né? Aí o conceito de homo econômicos, que nós vamos ver com mais detalhe, né? Esse conceito de o homem como um ser econômico. Condições ambientais do trabalho, ou seja, iluminação, conforto e etc., também foram observados, né? Melhorias, enfim, que eram necessárias. E padronização de métodos e máquinas. Então, padronizar é o quê? Nada mais do que definir um começo, meio e fim, uma forma comum de realizar alguma atividade, né? Aí, essa análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos, que eu falei para vocês que é de extrema importância e que é necessário, continua sendo necessário até hoje, e que muitas empresas não fazem adequadamente, e por isso não entendem muito bem por que lá no final, no fechamento do ano, no fechamento do semestre, enfim, a empresa pensou que teria um X de lucratividade e não alcança isso daí. E muitas vezes é porque, na realidade, ela não conhece muito bem qual é a capacidade que ela tem, ela não fez essa medida de tempos e movimentos, né? Então, eliminação, ou seja, buscar, quando você conhece esse tempos e movimento, você tem um estudo aprimorado nisso, um registro, porque não é só estudo, é registro, documento, sistema que informe isso adequadamente. Então, você consegue eliminar desperdício do esforço humano e dos movimentos inúteis, porque você observando ali, medindo aquilo ali, você vê que o cara faz um movimento que, se mudasse a posição de um dispositivo para ele trabalhar, ou mudar a posição da mesa, a altura da mesa, a iluminação, enfim, dessas diversas situações, ele consegue produzir com menos tempo, né? Adaptação dos operários à própria tarefa,
né? Ou seja, o operário se adaptar a ela, né? Dar condições, treinamento dos operários para a melhoria da eficiência, produtividade maior, né? Então, naquela época, já nos estudos feitos por Taylor, Fayol, Henry Ford, as primeiras pessoas que desenvolveram teorias de administração, eles viram que o treinamento já era importante, né? Hoje tem uma importância muito maior. Maior especialização de atividades, como já falamos, estabelecimento de normas detalhadas para a execução do trabalho, aquilo que a gente conhece hoje como processo de trabalho, tá? É lá um documento, um papel, enfim, onde tem lá etapa, primeiro fazer isso, segundo isso, em terceira etapa, quarta etapa, organizar, enfim, assim a detalhar realmente como deve ser realizada a tarefa, o trabalho, né? O estudo dos tempos e movimento permitiu o que então? O surgimento da divisão do trabalho e da especialização. Porque a partir do momento em que se fez esse estudo de tempos e movimentos, começou a se conhecer exatamente quantas etapas, quanto demorava cada etapa, quantas pessoas precisavam em cada etapa. Em determinada etapa é necessidade de trabalhar 2 pessoas para render, uma só, ou um grupo de pessoas para executar aquela etapa. Então tudo isso foi possível verificar através desse estudo de tempos e movimentos, né? E aí falou assim, não, nessa etapa, primeira etapa uma pessoa só rende mais, na segunda etapa uma pessoa só não rende, precisaria de 2, e assim sucessivamente. O operário perdeu a liberdade e a iniciativa de estabelecer sua maneira de trabalhar e passou à execução automática e repetitiva durante toda a sua jornada de trabalho. Então, quer dizer, esse estudo fez com que aquilo que era uma liberdade de decisão de como ele iria fazer, passou a ser tudo muito bem organizada, já descrita nos processos, de uma forma repetitiva. Por um lado, excelente, né? Muito bom, porém não há necessidade de criatividade das pessoas, né, para executar a atividade, é apenas treinamento mesmo, conhecimento. Mas no início dá para dizer que era o suficiente, né, para a empresa poder conseguir enxergar o que realmente ela era capaz, né? Lembra que nós estamos falando das primeiras ideias de administração. Aí o operário que produz pouco ganha pouco, e o que produz mais ganha na proporção de sua produção. Então é assim, dependendo da área da atividade, o cara recebia por produção. Eu me lembro muito bem que em 1987, quando eu entrei trabalhar na empresa, né? Eu entrei trabalhar no setor de estoque, abastecedor de linha, né, vamos dizer assim, almoxarife, e que a minha função era o quê? Levar as peças para a linha de montagem, para que o pessoal pudesse fazer as montagens lá das máquinas, enfim. E eu me lembro que assim, na primeira ou segunda semana que eu estava realizando essa minha atividade, teve uma pessoa da linha de montagem que puxou um assunto comigo, fez uma pergunta sobre peça, alguma coisa, não vou nem me lembrar mais, né? Mas aí eu parei, expliquei para ele, falei com ele e tal. Quando eu terminei de falar, o líder da minha área veio e falou para mim assim, ó, evita conversar com o pessoal da linha de montagem, porque eles ganham por produção, tá? Então, alguém pode passar aqui e ver que o cara está perdendo tempo conversando, né, com você aí. Aí eu expliquei que ele estava perguntando de uma peça que ele estava precisando. O cara falou, não estou dizendo que você não pode conversar, mas evita ficar muito tempo conversando com eles, porque você recebe por mês, né? Eles recebem por produção. Então, aí a empresa cobra a produção deles. Isso em 1987, que não é tão longe assim. Nós não estamos falando de tanto tempo assim. E aí, logo depois, esse conceito começou a ser mudado, enfim, começou a entrar as primeiras ideias, mas nós vamos falar mais para frente, nós estamos tratando desse conceito agora, né?
Mas aí começou a surgir a questão da qualidade, enfim, e isso se alterou. Mas naquela época, né, os incentivos salariais e os prêmios de produção era porque quanto mais o cara conseguisse produzir, maior era o salário dele. Então, acima de 100% de eficiência, a remuneração por peça é acrescida de um prêmio de produção incentivo salarial adicional que aumentava à medida que se eleva a eficiência do operário. Então, vocês imaginam a velocidade com que o cara procurava trabalhar, né? Sim, vamos lá, vamos... Nossa, a meta é 100, mas se eu fizer 120, eu vou receber um adicional sobre esses 20 aí, né? Então, os caras desciam a lenha, né? Aí volta a frisar. E a qualidade, né? E se a peça não saísse errada? Enfim, aí é um problema que vai surgir na decorrência dessa ideia, né? Desse conceito. E então, aqui tem um gráfico que mostra muito bem isso, né? O salário ia subindo, chegasse no 100%, do 100% para cima ele subia mais ainda, né? Segundo esse conceito, o homem é motivado exclusivamente por recompensas salariais, né? Econômicas e materiais. Ou seja, é o tal do homos econômicos que nós vimos lá no início. Eles chegaram à conclusão que o homem era motivado exclusivamente pelo pagamento salarial. Nós até falamos um pouquinho disso dentro da sala de aula, né? Que esse conceito ele ainda é válido, né? Embora naquela época eles consideravam que somente esse conceito era suficiente. Então eles não consideravam a ambição, a participação social, né? Que, como eu disse para vocês em sala de aula, ali nas aulas presenciais, ela é algo que é importante, né? E que lá no final de tudo é uma questão salarial, econômica, mas que o reconhecimento, falar, pô, esse cara cresceu, esse cara teve uma promoção, esse cara foi atrás, né? Então isso também entra dentro dessa conta, mas naquela época não, naquela época era simplesmente, quanto melhor você pagasse o cara, melhor fosse o salário dele, maior seria o volume de produção. O homem procura o trabalho não porque gosta dele, mas como um meio de ganhar a vida por meio do salário que o trabalho proporciona. Então, quer dizer, nos estudos deles lá no começo, lembra que nós estamos falando das primeiras concepções, eles concluíram que o homem somente trabalhava por causa por causa do salário do final do mês. Então, não tinha outro tipo de ideia, assim, outro tipo, né, de conceito. Era apenas, né, porque gosta. Então, o homem é motivado a trabalhar por meio de fome e pela necessidade de dinheiro para viver. Então, a conclusão que eles chegaram nas observações deles lá é que o homem era motivado pelo medo de passar fome, de ficar na miséria. Então, assim, quanto mais você demonstrasse situações de fome e de miséria, mais esse cara ia se apegar ao seu trabalho, porque certamente ele estaria numa situação muito ruim se fosse passar por isso. Então muitas vezes psicologicamente as empresas certamente devem ter usado essa imagem de necessidade financeira tal para provocar o desejo do cara estar trabalhando ali, né? Então, baseado nisso que nós estamos falando, né, vamos aí ver um pouquinho quais foram os princípios que Frederick Taylor, né, ou assim um dos primeiros estudiosos das questões administrativas, definiu. É óbvio que tiveram outros, tá? Mas são os que se destacaram aí, né, lá na época da Revolução Industrial. E ele escreveu uns princípios conhecidos como os princípios da administração científica, que foi, assim, basicamente a primeira teoria de administração desenvolvida a partir da Revolução Industrial, né? Então, primeiro princípio, o princípio do planejamento.
substituição da improvisação e do empirismo por métodos baseados em procedimentos científicos. O que quer dizer isso? Substituir aquilo que era assim, vê como que você faz aí, pensa aí num jeito e faz. O importante é você entregar lá na frente. E o empirismo, ou seja, vamos fazer assim? Não, agora vamos fazer assim? Hoje não tem isso aqui, não tem essa ferramenta, vamos usar outra. É o empirismo, né? Seria quase que improviso, né? Por métodos baseados em procedimentos científicos. Já falei para vocês, o que são procedimentos científicos? Procedimentos que são resultado de um estudo, de uma análise de testes e que resultam em um documento escrito sobre aquilo. Então, é o que? Planejar as atividades e registrar e definir uma sequência, né? Uma meta, um objetivo para aquilo acontecer. Princípio do preparo. Selecionar os trabalhadores de acordo com as suas aptidões e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor. Então é o que? Cada um no seu quadrado, cada um com as suas facilidades e as suas aptidões. Princípio do controle. Controlar o trabalho para se certificar de que este está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos. Ou seja, tinha que ter uma voz de comando, alguém que acompanhasse, que controlasse essas atividades para que elas não saíssem daquilo que está planejado, para que fosse executado exatamente conforme estava planejado. Princípio da execução. Distribuir atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Tá? Então, o princípio do controle é exatamente para manter essa disciplina. Tá? Então, promoveu, aí entrou aí as contribuições de Henry Ford. Então, nós vimos ali, até agora, as contribuições de Taylor, né? Frederick Taylor. Nós não temos, infelizmente, tempo hábil, né, dentro do nosso conteúdo para estudar um pouquinho da história do Taylor, né? Então a gente tem que apenas citá-lo porque é importante, assim como o Henry Ford, né, que foi o que criou ali a primeira empresa ali de produção em massa, né, de automóveis. Então o Ford T, né, que era o primeiro aí. Então, quais foram as contribuições que ele deu para essa administração científica? Promoveu a grande inovação do século XX, que é a produção em massa. Então, o que ele fez? Ele começou a produzir, inventou lá o Ford T, um veículo que era preto e era só aquele modelo. E aí ele criou a linha de produção que a gente conhece hoje, que as empresas se utilizam até hoje. Uma linha de produção onde o cara entrava lá, onde o carro começava a ser montado na primeira estação, né, no primeiro ponto ali, e ia passando por diversos pontos, sendo agregados componentes, e lá no final da linha de montagem eram trilhos, né, de trem, e ia sendo empurrado, e quando ele chegasse na ponta final da linha, sairia um carro montado. Né? Essa ideia, esse conceito que é amplamente utilizado até hoje pelas empresas, é um conceito desenvolvido por Henry Ford. Tá? Inovou na produção de maior número de produtos acabados com a maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. Então, o que é isso? Já começou, vocês percebem, até então nós não estávamos falando de qualidade, nós estamos falando de volume, quantidade. Agora o Henry Ford já começou a se preocupar um pouquinho com qualidade. Então a linha de produção que ele criou, entre outras coisas, tinha essa preocupação de padronizar as atividades de forma a não só executá-las mais rápido, mas também poder checar se tudo aquilo que tinha sido feito estava de acordo com aquele planejamento, aquele processo. Tá? Racionalização da produção, ou seja, produção em série ou em massa. Permite a padronização do produto, das máquinas, da mão de obra, o que permite a redução de custos. Então, quer dizer, padronização de peças, sempre a mesma peça,
a padronização do produto final, quer dizer, um modelo só, a mesma, comprar as mesmas peças, mesma tinta, a mão de obra especializada fazia com que tudo aquilo fosse mais ágil, né? Mais rápido e assim. O processo de trabalho é entregue ao trabalhador em vez de deixá-lo com a iniciativa de ir buscá-lo, ou seja, trabalhador sem iniciativa. Então, o que ele fez com essa ideia de linha de produção dele aí, a contribuição do Henry Ford? Ele fez com que, ao invés do trabalhador ter que ir buscar a sua atividade ou elaborar como ele iria fazer, executar aquela fase, ele já entregava os componentes, a metodologia, como tinha que ser feito, o processo para executar a atividade. Então, assim, ele eliminou, né, naquela época, ele eliminou a necessidade do funcionário, do trabalhador ter iniciativa. Né? Algo que é considerado importante hoje pelas empresas, naquela época era assim um certo empecilho. Porque imagine que a maioria das pessoas não tinham formação nenhuma, ou praticamente nenhuma sobre aquela atividade. Então, você ter, existe frase, né? Uma pessoa que não conhece do trabalho, mas que tem iniciativa, ela pode ser muito mais perigosa do que uma pessoa que não conhece do trabalho, mas também não tem iniciativa. Por quê? Porque o cara não conhece nada, mas ele quer tomar a frente, ele pode acabar fazendo errado. O cara não conhece nada e não tem essa iniciativa, então se alguém for lá e instruir ele corretamente, ele vai realizar o trabalho de forma melhor. Foi essa ideia, foi essa conclusão que Henry Ford chegou a respeito dessa. E aí ele então desenvolveu essa ideia de entregar as atividades, como fazer, os componentes, para a pessoa apenas realizar, sem ter necessidade da iniciativa, tá bom? Então, Ford adotou 3 princípios para acelerar a produção por meio de um trabalho ritmado, coordenado e econômico. Então, são 3 princípios que Ford desenvolveu aí. Princípio da intensificação, diminuir o tempo de produção do automóvel e agilizar a rápida colocação do produto no mercado. Então, quer dizer, quando ele criou essa linha e ele começou a especializar as pessoas, entregar as coisas mastigadas para pessoas apenas realizar a montagem, enfim, ele conseguiu então agilizar a produção e atender o cliente, né, o mercado, muito mais rapidamente. E aí o mercado ferveu, né? Todo mundo queria. Princípios da economicidade. Reduzir o volume do estoque da matéria-prima, fazendo com que o automóvel fosse pago à empresa antes de vencido o prazo de pagamento da matéria-prima do salário. Então é algo assim que na época, hoje é absolutamente normal, né? Mas na época dele foi uma descoberta sem igual. Por quê? Porque ele fazia o quê? O cara pagava 30 dias de prazo para pagar, né? Por exemplo, ele vendia o carro lá, o cara pagava com 30 dias de prazo. Mas eles negociavam as matérias-primas para pagar em 60 dias ou mais. Ou se não, o que eles faziam? Eles não compravam muita matéria-prima, compravam apenas para dar conta da demanda. Então, eles vendiam aquela demanda, o dinheiro entrava na conta para depois eles comprar mais matéria-prima. Enfim, foi assim a primeira sensação, primeira ideia de economia dentro do ambiente produtivo, ou seja, de situações financeiras influenciarem na questão produção, tá? E o princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do homem por meio da especialização e da linha de montagem. O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. Então, vejam bem, apesar da preocupação com qualidade, como eu disse, o Henry Ford já começou, né, a observar essa questão qualidade, o princípio da produtividade ainda se sobressaía.
né? Onde o cara, quanto mais volume ele gerava, maior seria o salário dele, a recompensa dele, e o empresário teria uma maior produção e, consequentemente, mais disponibilidade do produto no mercado, certo? Então, gente, nas aulas de nossa hoje nós pudemos conhecer aí os primeiros princípios, né, relacionados à teoria científica. E nós vamos seguir, né, nas próximas aulas falando das outras teorias que foram foram surgindo após essa primeira abordagem científica aí, né? Abordagem clássica, neoclássica, enfim. Nós vamos ver um pedacinho de cada uma, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos aí um bom final de semana. Até a próxima aula. Um abraço.